Anônimo mandou R$ 5. O cinema de hoje ainda consegue nos surpreender ou já vimos tudo? O que resta de moderno no cinema contemporâneo? Cara, então, a gente vê um processo hoje de cada vez maior extremação dos processos capitalistas, né? É aquilo que a gente vai chamar de capitalismo tardio. E dentro desse sistema de reprodução e extremação dos processos capitalistas, evidentemente, a gente vê uma ainda mais acentuada padronização dos processos, que se manifestam não só nos filmes, mas nos lugares onde esses filmes são exibidos. Então veja, se na década de 80 nós temos a popularização dos shopping centers, hoje a gente vê que o shopping center ele é um espaço de consumo em crise. Por quê? Eu tô vendo aqui que tu conhece a Introdução ao Cinema, mas ainda não faz parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados à produção cinematográfica, incluindo os gêneros do cinema. Lá tem aula sobre o que é terror, o que é o medo, aulas sobre giallo, slasher, final girl, melodrama e vem muito mais aulas sobre gêneros cinematográficos por aí. O que tá esperando? Isso sem contar com aulas sobre diretores do cinema, sobre filosofia e política relacionada à produção cinematográfica, história do cinema, linguagem, teoria, tem tudo nesse curso e vai vir mais porque são 2 aulas novas todos os meses. Tá esperando o quê? Vai na descrição desse vídeo e faça parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. A lógica de consumo que antes se concentrava num espaço específico que manifestava o consumo global no local, o shopping center, hoje, esse espaço de consumo cada vez mais se internaliza no sujeito. E, portanto, está dentro da nossa casa, dentro da nossa extensão do corpo, que é o celular. No celular eu posso fazer tudo que eu poderia fazer num shopping. Ou seja, é levar o consumo para cada vez mais perto do sujeito, para que ele não precise se locomover, inclusive, e ele perca o direito à cidade. E isso tudo que eu estou falando vai se manifestar também na maneira como a gente vai identificar os filmes. Porque o lugar onde o filme é exibido muda também as práticas dos filmes, o resultado desses filmes. Então, o cinema que era produzido, e que é produzido ainda hoje, para chegar aos cinemas de rua é diferente do cinema que vai para os shoppings. Não é muito claro isso para vocês? Que no cinema de rua existem filmes que não estão nos shoppings? E que o cinema de shopping manifesta de maneira mais extremada aquilo que a gente concebe enquanto cinema mercadoria? Percebe? Isso a gente vai ver também uma extremação em direção ao streaming. Uma extremação desses processos e dessa concentração do cinema mercadoria dentro do sujeito, na nossa casa. Então, o capitalismo tardio, ele é nada mais nada menos do que a extremação das contradições capitalistas, tornando essas contradições ainda mais evidentes. Então, o que resta de moderno no contemporâneo é compreender que, sabendo que o capitalismo tardio é essa extremação dos processos capitalistas e, portanto, torna-se cada vez mais visível essas contradições, que esse processo de padronização do gosto, de padronização das práticas, de cinema de estúdio, de cinema de departamento, é cada vez mais comum. É cada vez mais extremado. E que a construção de público para esses filmes é cada vez mais massificado. E que cada vez mais se constrói uma falsa ideia que o capitalismo nos imputa de que há a opção de escolha. O capitalismo não nos vende essa ideia? Para além do cinema, de que no capitalismo a gente tem o poder de escolher o que a gente pode consumir entre diversas opções na prateleira, quando no final das contas, essas diversas opções, na verdade, elas são monopolizadas por 3, 4, 5 empresas? Porque, na verdade, o capitalismo ele tende ao monopólio. O monopólio que vai aqui e ali abocanhar essas pequenas empresas e torná-las, no final das contas, um conglomerado de 4, 5 empresas. O cinema também não é isso. 4, 5 estúdios, 4, 5 streamings, que no final das contas abocanham os pequenos, tornam eles incapazes de atuar, porque essa livre concorrência é uma falsificação. E na medida que o capitalismo ele tende ao monopólio, e que no capitalismo tardio essa contradição do capitalismo tendendo ao monopólio fica ainda mais escancarada, ora, no monopólio a construção do gosto já está estabelecida.
No monopólio, essas empresas controlam preço. E não só controlam preços, como controlam as práticas. Se não há concorrência, não há por que mudar. Ou seja, no capitalismo, não há heterogeneidade das escolhas, há homogeneidade das escolhas. Você vai para o cinema, você tem a opção de assistir entre 2 filmes americanos, que tratam sobre as mesmas coisas, sobre os mesmos formatos, sobre as mesmas formas, o mesmo estilo, a mesma lógica de algoritmo. O cinema ainda consegue nos surpreender? Sim, ainda é possível que nos surpreenda. O que eu tô falando aqui é que, como estamos inseridos dentro de um contexto do capitalismo tardio, onde as contradições são extremadas e cada vez mais visíveis aos nossos olhos, se antes elas eram mais escondidas, hoje elas são visíveis, elas são escancaradas, isso se torna a prática cada vez mais comum. Para que surja o ponto fora da curva, vai surgir 100 filmes iguais, 100 filmes de algoritmo, 100 filmes produzidos sob essa lógica de reprodução de mercadoria. Busco Carioca Ativo mandou R$5. Se o Dasein é definido pela abertura e angústia, como ser autêntico em um mundo que nos força ao inautêntico, é possível escapar do eles? Busco Carioca Ativo. Dasein, ser no mundo. Então, o ser no mundo, ser aí, ele é definido pela angústia como algo essencial. Eu não curto muito essas essencialidades, né? Mas, ou seja, existe uma essencialidade no sujeito, no ser, que é definido pela sua capacidade de se angustiar e, portanto, de sentir a presença da morte. A morte como um impulsionador de vida, digamos assim. E é justamente essa noção da nossa finitude que nos provoca essa autenticidade, que nos provoca a ser autêntico. Só que, evidentemente, esse mundo nos provoca forças que desafiam as nossas vontades de potência e que arrefecem as nossas vontades de potência e nos direcionam ao inautêntico e, portanto, nos transformam em técnica. Ou seja, nos faz com que deixemos de ser seres e nos tornemos entes, reprodutores utilitários da técnica, em benefício do outro. Sermos nós técnicas reprodutoras de técnicas. E, no final das contas, passamos por essa vida por sujeitos utilitários que não encontram em si a verdadeira inutilidade, a verdadeira autenticidade. Sim, de alguma maneira, essa busca do Dasein, esse ser no mundo, convicto de sua finitude, nos joga a um mundo autêntico, nos joga a possibilidade de viver a vida. Só que isso é idealista demais para mim. A considerar que esse sujeito, mesmo consciente da sua finitude, ele precisa sobreviver. Sobreviver a um mundo que, para essa sobrevivência do sujeito, para a sobrevivência do ser, impõe a ele uma condição de técnica, uma condição de ente, de utilidade, e que, portanto, ele precisa cumprir essa função, essa utilidade. Caso contrário, ele é inútil a esse sistema produtivo. Ou seja, nos é entregue nesse sistema produtivo o qual estamos inseridos a noção de que não a angústia é aquilo que nos define, mas sim a nossa utilidade. A nossa hostilidade a um sistema produtivo, que serve a eles e não a nós. Antônimo mandou R$5. Professor Lyon, tem filme de pedreiro? Tem. Eles Vivem, do John Carpenter. Peguei você. Tu queria me pegar no pulo aqui, falando uma profissão qualquer para que a gente fale filme sobre isso, e eu te peguei. Tem filme de pedreiro. Eles Vivem, de John Carpenter. Arte mandou R$5. Como definir se um filme brasileiro é, de fato, um filme brasileiro se o nosso cinema ainda passa pela incessante busca por identidade própria? Então, cara, a lógica da identidade é uma lógica do gerúndio. Ou seja, nós estamos buscando. E essa lógica da busca que define o que é essa identidade brasileira na construção de uma estética nacional. É preponderante, é de extrema importância que essa busca seja constante. E isso aconteceu ao longo da nossa história. Seja pelos cinema-novistas, seja pelos marginais, pela pornô-chanchada, pelo cinema da retomada e etc. Agora, a grande questão é que, nessa busca pela identidade brasileira, a gente vai passar sempre por um processo de crise. Crise posta pelo que vem em seguida. Entende?
Então, o cinema novo, quando surge, ele surge em reação ao que veio antes, que foram as chanchadas. As chanchadas eram um processo de construção de uma identidade nacional, mas de um processo de identidade nacional que cabia crítica. Crítica essa que foi feita pelos cinemanovistas. Os cinemanovistas, por sua vez, fizeram a sua prática. Os marginais, portanto, reagiriam ao cinema novo, poria em crise a prática do cinema novo para produzir algo novo, essa busca por uma identidade. E assim, consequentemente, ao longo da história. Ou seja, é um processo dialético, é um processo de construção constante, de negação do que veio antes para a construção do que vem em seguida. E a negação do que veio antes não significa a morte do que veio antes, mas tornar aquilo que veio antes algo que está posto em crise, algo que não mais é paradigmático, que é incólume à crítica, que é inquestionável. E desse questionamento fazer surgir algo novo, que se manifesta na identidade, que se manifesta na cultura. Essa é a parada. Então, como se definir um filme brasileiro no final das contas? Cara, é processo. É entendimento do processo. E a definição do que é esse filme brasileiro, portanto, é você olhar para ele e defini-lo a partir da crítica. Criticá-lo, pô-lo em crise, entendê-lo dentro do seu contexto histórico, dentro da sua geografia, dentro do seu espaço, dentro do seu contexto. Art mandou R$5. O dragão da maldade contra o santo guerreiro. Como era gostoso meu francês, o bravo guerreiro, o desafio aos fuzis. Em qual ordem devo assisti-los? Porra, meu amigo, tu botou aqui uma quinquilharada de filmes brasileiros de tempos completamente distintos entre si, e tu quer que eu crie uma ordem pra você assistir esses filmes? Difícil, cara. São filmes que vão desde... São filmes que, assim, estão dentro da lógica do cinema novo brasileiro, e tem aula sobre cinema novo brasileiro lá no Introdução ao Cinema, tem 3 aulas sobre cinema novo, e sobre fases diferentes do cinema novo aqui. Então eu recomendo que você assista de maneira mais próxima de uma lógica cronológica possível. Assiste os filmes da primeira fase do cinema novo, da segunda fase, da terceira fase. A primeira fase é uma fase pré-ditadura militar, e portanto até 64, né? A segunda fase é uma fase de assimilação e com esses processos, é o cinema novo entendendo como ele pode sobreviver sobre esse contexto. E a terceira fase é a fase embrafilme do cinema novo. E, portanto, de uma certa assimilação completa que faz, inclusive, com que o cinema marginal critique o cinema novo, tá ligado? E, mais uma vez, quando eu digo isso, não é que o cinema novo não foi perseguido depois de ser assimilado. Não, não é isso. O cinema novo, ao ser assimilado pela ditadura, existia uma via de mão dupla aqui. Porque os militares compreendiam que eram os diretores cinemanovistas aqueles que tinham mais propensão de internacionalização do produto brasileiro, porque eram os bons diretores. Boa parte dos bons diretores eram do cinema novo. Então eles investiam nos cineastas do cinema novo, mas, ao mesmo tempo, arrefeciam as suas práticas, arrefeciam as suas pautas. E os cinemanovistas, para poder praticar o seu cinema, entendiam que, para conseguir fazer, eles precisavam se adequar a determinadas práticas. Então, tá aí justamente, inclusive, a crítica dos marginais ao cinema novo. Tem 2 aulas sobre o cinema marginal na Introdução ao Cinema. E aqui você citou alguns filmes de diferentes fases do cinema brasileiro. Cara, eu diria pra você assistir primeiro, dentre esses aqui, Os Fuzis, que é o mais próximo do cinema da primeira fase. E aí, em seguida, assim, O Desafio é um filme quase que imediato da segunda fase do cinema novo brasileiro. É um filme, inclusive, sobre essa incomunicabilidade, sobre sujeitos que não sabem o que fazer depois do golpe. E aí os outros, a grande maioria, são da terceira fase. Nuno Moreira mandou R$5. Professor, porque o David Fincher seria o diretor atual perfeito para fazer um remake de Vertigo. Não é que ele seja o diretor perfeito. Ele nem é meu diretor favorito hoje. Mas assim, a considerar o cinema que ele faz hoje, pegar, por exemplo, Zodíaco, é um filme que tem uma vibe muito Um Corpo que Cai, tá ligado? Não é um filme que tem a mesma espiritualidade de Um Corpo que Cai, mas que seria uma outra maneira de fazer Um Corpo que Cai interessante. Porque é isso que eu preciso que vocês tenham em mente. O remake é uma nova maneira de contar história, gente. Remake é narrativa. E narrativa é como contar uma história. Novamente.
Ainda mais Um Corpo que Cai, que já foi contado sei lá quantas vezes ao longo da história. Então, assim, a grande parada é ter a compreensão de quem vai ser o narrador, quem vai ser o próximo narrador a contar essa história, e como esse narrador irá aplicar as linguagens do cinema para contar essa história de acordo com os seus princípios, com a sua encenação, da maneira como ele conta histórias. E o David Fincher, pela sua história em rede social, em Gone Girl, em Zodíaco, tem uma maneira de contar que não tem a mesma espiritualidade de Um Corpo que Cai, mas que eu acho que se encaixa muito em Um Corpo que Cai, tá ligado? Porque eu não quero que o próximo diretor que vai contar a história de Um Corpo que Cai faça Um Corpo que Cai de novo, porque já existe o original pra isso. Eu não quero uma atualização de Um Corpo que Cai, porque já existe o filme original. Então, sim, ao contrário do que costumeiramente a galera acha por aí, tipo, vai fazer um remake, vai estragar o original. O original tá lá. Então, se eu quiser ver Um Corpo que Cai, eu vou lá e vejo o original. Ele não vai ser perdido. Então, se vai ter um remake de Um Corpo que Cai, tomara que ele seja diferente. Tomara que esse diretor que vai pegar esse projeto possa aplicar, dentro de um sistema capitalista que lhe impõe determinados padrões, possa aplicar o seu eu, a sua encenação, o seu desejo, as suas práticas, a sua praxis. E eu acho que o David Fincher, conhecendo a sua carreira, tem uma encenação que iria combinar muito com Um Corpo que Cai. Não pra fazer igual, mas pra fazer uma coisa diferente.